mudar de fase dói, gente. Mas a gente tem que enfrentar a dor. A árvore deixar as folhinhas caírem e ficar toda lá, só o galinho seco, dói. Mas é o processo, depois vai viver um novo tempo. Se você não quiser passar pelo ninho vazio, você vai prender essa criança com você e vai atrapalhar o processo do crescimento da vida dela. Você vai fazer por você, mas vai atrapalhar o crescimento dela. Quem está me entendendo aí? Certo? Às vezes Deus manda falar umas coisas que eu sei que são duras. Mas a gente precisa acordar. Olha, uma vez eu tive uma pessoa, uma paciente, que ela era muito doadora. Ela fazia tudo para todo mundo. Ela vivia para trabalhar e cuidar dos filhos. Ela era a melhor funcionária da empresa que ela trabalhava. Porque ela fazia tudo para todo mundo. Ela era uma mãe que fazia tudo pelos filhos e pelo marido. Aí o marido morreu. Ela depois aposentou. E depois os filhos foram embora. O que aconteceu com ela? Caiu em depressão. Sabe por quê? A gente não se prepara para a próxima fase. Você precisa se preparar. Falta o quê? 5 anos para aposentar? Você tem que se preparar para a nova fase, querido. Você tem que saber o que você vai fazer quando você parar de trabalhar. Daqui a pouco teus filhos vão embora para estudar fora ou vai casar, você tem que se preparar para saber o que você vai fazer nessa nova fase da sua vida. Mas você não se prepara, quando chega a acontecer, você fala, ó céus, ó vida, o que eu estou vivendo? Estava previsto a fase e a mudança, você não se preparou para ela não se preparou. E aí o que estava acontecendo com ela? Ela estava amarga. Amarga, sabe por quê? Porque ela foi doadora, ela fez tudo para todo mundo, ela deu amor, ela cuidou, ela se esgotou. E ela nunca soube do que ela mesma queria. Ela só sabia do que as outras pessoas queriam. Porque ela vivia em função do desejo da satisfação de outras pessoas. Aí a pessoa pensa assim, eu fui tão boa na vida, e agora a vida está injusta comigo. As pessoas são ingratas e não me dão aquilo que eu mereço. Não, querido. A vida não é ingrata, as pessoas não são ingratas. Você deu porque você quis dar. Agora, por que alguém faz isso? Por que uma pessoa dedica tanto tempo à vida dos outros sem dedicar nada à própria vida? Porque lá no seu inconsciente, você está dando para sinalizar para o outro o que você quer receber. Mas o outro não está entendendo isso. Você está computando tudo que você está fazendo, porque um dia você quer esse amor de volta. Porque você é carente. Porque você necessita ser amada, como todo mundo. E você faz pelo outro, para que o outro faça por você. Depois o outro não faz. Você se sente injustiçada. É como se todo mundo fosse ingrato. Mas você não contou para as pessoas que você estava fazendo um investimento para receber retorno. E receber com juro e correção. Ele entendeu que estava ganhando. Você não, você estava investindo. Gratidão, bondade, fazer alguma coisa por ser bom é uma coisa. Ser bom para receber de volta é outra coisa. E tem pessoas que não conseguem, não tiveram amor na infância, então elas acham que precisam ser doadoras demais para receber alguma coisa. E aí o que você faz? Você faz tudo isso, a fase passa e você não recebe de volta, ela caiu em depressão. Foi difícil fazer com que ela descobrisse qualquer coisa que ela gostava. Com o tempo, ela começou no processo a lembrar de o que ela queria fazer na vida e não podia. Os filhos foram embora? Você aposentou? Quanta coisa durante a sua vida você falou assim, se eu tivesse tempo. Se eu não tivesse que cuidar de ninguém. Se eu fosse livre, o que eu faria? Quantas vezes a gente já falou isso? Aí você está livre, não tem mais responsabilidade com ninguém, e esqueceu daquilo que você falou lá atrás. Aí ela começou a lembrar que ela tinha vontade de viajar. Nesse processo, ela foi amadurecendo. Hoje, o dinheiro dela, ela acaba de pagar um plano de viagem e já começa outro.
Ela conhece várias partes do mundo, ela tem amigos em várias partes do mundo. Porque aprendeu a ouvir a própria voz interior. A gente precisa saber por que a gente se sacrifica pelos outros. Muitas vezes, gente, a gente tem que deixar aí, sacrificar algo por outra coisa que é mais importante do que aquilo que você está perdendo. Deixa teus filhos crescerem. Você está perdendo a companhia deles, mas é por uma coisa muito mais importante, que é a própria vida deles. Amém? É a nossa missão, gente. Não adianta a gente mudar essa situação. Outra coisa é que muitas pessoas não conseguem mudar porque ela tem medo dessa nova fase. Tem gente que tem medo de mudança. Tem gente que tem medo de mudar de fase por causa da responsabilidade que a nova fase tem. Por que tem adolescente de 50 anos? Por que tem adolescentes, pessoas que não querem transformação, não querem avançar na vida? Porque tem medo da responsabilidade que tem naquilo. Quantas pessoas podiam estar fazendo coisas novas, estudando, empreendendo coisas, mas ela não faz e dá um monte de desculpa para isso. Ah, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não faço porque meu marido não libera, eu não faço porque meus filhos não deixam, eu não faço. Que nada, querida, é medo da responsabilidade. Eu conheci uma moça que ela ganhou uma promoção no trabalho dela, que todo mundo queria essa promoção. Ela ganhou e não aceitou. Porque ela falou, eu não conheço esse cargo, eu nunca tive lá. Eu não sei se eu vou dar conta. Medo da responsabilidade. Você para o processo de fase da sua vida de mudança porque você morre de medo de não dar conta do novo. Agora, deixa eu lembrar uma coisa para você. Quando você era bebê, você teve coragem de rolar na cama. Às vezes você caiu no chão. Certo? Você teve coragem de engatinhar, de andar. Você teve coragem de ir para a escola pela primeira vez. Você era uma criancinha. E você era corajosa, vai ficar com medo agora, depois de grande? Me entende, gente? Quantas fases você passou durante toda a sua infância? E você passou pelas fases. Agora se agarrou nessa fase, porque você está com medo de não dar conta, depois que você já fez tanta coisa na vida? Ah, Elizabeth, não fiz nada na vida, não. Quê? Você estava em coma profundo até agora? Você não estava em coma, filha. Você viveu. Você cuidou de casa, de filho, de marido. Teve emprego. Você fez um monte de coisa. Certo? Então, a gente precisa parar de ter medo de mudança. Outra coisa que as mudanças fazem a gente pensar. A gente não sabe viver cada tempo da vida da gente. A gente não sabe viver no tempo que a gente está. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão. É porque você está aqui agora. Mas tem gente que pode estar aqui pensando, será que meus filhos comeram? Será que meu marido não deixou nenhum cair e ir para a rua ser atropelado? Será que meu marido não matou meus filhos? Se você casou com um psicopata, querida, você está precisando de ajuda urgente. Certo? Aí você está aqui, o momento presente é esse, Deus está falando com você, e você está pensando naquilo que você deixou lá na tua casa. Você não está vivendo hoje, você está vivendo um amanhã, ou um tempo, ou um lugar que você não está. É o que a gente faz. A gente tem a oportunidade de estar no lugar, presente naquele lugar, vivendo o que aquele lugar tem para oferecer, e você está no outro, onde você não está. A gente tem que treinar a nossa mente, porque a nossa mente faz isso. A minha e a sua faz isso. A gente tem que treinar o tempo todo e falar, epa, volta. Você puxa ela, querido. Pensou, ela fala, volta. Mas e se eles não comeram? Não morre de fome até de noite. Certo? Não vai morrer de fome. Quem ficou com eles não é assassino. Tá bom? Se você deixou com um assassino, então nós vamos cuidar de você, porque você está mal.
tá? Então, para de se preocupar e vive o que tem agora. Isso é treinamento, gente. Você não tem noção como eu tenho que treinar minha mente para isso. Porque a gente escapa com a maior facilidade do mundo. Tem gente que nunca está no lugar que está. Você não sabe viver o agora. Você não presta atenção no hoje. E o hoje é o único tempo que você tem. Por isso que a palavra de Deus diz, não estais ansiosos com coisa alguma. A gente vive ansioso. Você vive querendo apressar o tempo. Você vive querendo estar num tempo, controlar um amanhã que você não vai conseguir controlar. O depois, gente, é depois. A outra fase é outra fase. Quando chegar, você vive. Se você não viver essa do jeito que tem que viver, você não vai ter preparo para quando chegar a outra. Compreendeu? É agora que eu tenho estrutura para viver a próxima fase. Eu não posso pular de fase na minha mente. E a ansiedade faz isso. Ela faz você pular de fase. Está me entendendo? Então, a gente quando preocupa com o depois, a gente perde o agora. Você perde uma estação importante. Quando você é sempre ansiosa, querendo fazer o depois, você não vive relacionamentos. Olha, a fase da vida que você está é a melhor que tem. O que tem para fazer agora é a melhor coisa que tem. Quando você chega em casa, na sua casa, você deixa de viver o melhor momento da sua vida. Você abriu a porta, você viu teus filhos. A primeira coisa que você faz, se o menino vem, agarra nas suas pernas, você arranca ele. Peraí, menino, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer o almoço, tenho que fazer a janta, eu tenho que arrumar isso, tenho que arrumar aquilo. E você sai para a cozinha, você bota o negócio, briga com o marido, porque ele devia ter adiantado o jantar para você, grita com outro menino de 10 anos, cadê o dever de casa que você não fez? Certo? Você faz um movimento porque você está preocupado com daqui a pouco. O dever que tem que voltar a apresentar amanhã, a janta que tem que estar pronta daqui a 1 hora. Você perde o momento da agora. Aquele momento é precioso. Se você chega em casa calma e você dedica meia hora, 1 hora para sentar com seus filhos, essa hora não é perdida. Tem gente que fala, não posso perder tempo. Tempo com pessoas não é perda, é ganho. A comida faz depois. A cozinha arruma depois. Mas aquele momento, cada dia tem suas fases. A gente tem fases de vida, fases de ano, fases de mês. Mas a gente tem, num dia, a gente tem várias fases no mesmo dia. Aquele momento é um momento único. É uma oportunidade que você tem que viver aquele relacionamento. Vai passar aquele momento. Um dia um pai, estava me contando a história que ele chegou em casa, abriu o computador, porque ele já tinha que trabalhar, porque no dia seguinte tinha que fazer não sei o quê. O filhinho de 5 anos falou, pai, vem desenhar comigo. E o pai falou, filho, pelo amor de Deus, não perturba não. 9 horas da noite. Porque eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que apresentar amanhã. E o garotinho, ô pai, 5 anos, só queria que você viesse desenhar comigo. O pai falou 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, o pai perdeu a paciência e falou assim, ó, sabe aqueles brinquedos que estão lá no seu quarto? Aquilo tudo é comprado por causa desse trabalho que eu tenho aqui. Se eu não fizer, eu não compro mais brinquedo. O menino falou assim, eu entrego esses brinquedos. Eu não preciso ter brinquedo. Eu só preciso que o senhor desenhe comigo. Aí o pai abriu a boca a chorar. Você não consegue viver o momento e bota a culpa nos outros. Eu tenho que fazer isso pelo futuro dos meus filhos. Eles não estão pedindo nada disso. O momento que você fica com eles é um presente muito maior do que um computador de última geração. Ele compra depois. Porque você está preocupado com o futuro, você está preocupado com a nova fase. E a fase da agora, você não está vivendo ela. Quem está compreendendo o que eu estou falando, gente? Certo? Olha, a gente às vezes vive
como se a vida tivesse na próxima fase. Você vive deixando a fase atual passar, como se quando você chegar na próxima fase, você vai ser feliz. Quando você comprar sua casa, quando você tiver o dinheiro suficiente para viajar, quando você tiver os seus filhos, todo mundo já na faculdade, ou todo mundo casado, parece que hoje, a fase da agora é só de sacrifício, para que ao futuro a fase fica boa. Cuidado. Porque você pode estar perdendo a melhor fase da sua vida. Conheci uma moça, que o namorado dela, quando ela conheceu o rapaz, eles dois tiveram uma identificação muito forte. E aí, eles entenderam que iam casar mesmo. E desde o início do namoro, eles começaram a juntar dinheiro para construir a casa dos sonhos que eles tinham. Os dois tinham o mesmo sonho, uma casa cinematográfica. Durante o namoro, eles não saíam para jantar. Eles não faziam nenhum passeio, eles não comiam uma pizza. Todo o dinheiro era guardado para a casa cinematográfica. Casaram durante 5 anos de casado, não tiveram lua de mel, não viajaram, não passearam, não saíram com amigos, tudo por causa da casa. Porque eles entenderam que o dia que tivesse a casa cinematográfica seria o auge da vida deles. Construíram a casa, belíssima, viveram 1 ano nela, depois estavam uma briga danada, porque quem ia comprar parte de quem, porque eles estavam se divorciando. Sabe por quê? Tem situações da vida que você só sabe lutar, mas não sabe ser feliz. Você sabe passar pelo tempo da dor, mas quando chega o tempo da alegria, você não sabe viver. Você só sabe lutar pela felicidade, mas você não tem talento para ser feliz. Me entendeu, gente? Se você não conseguir viver essa fase da sua vida agora e achar a felicidade dela, você não vai achar na próxima. Mesmo que você tenha mais dinheiro na próxima. Entendeu? Ser feliz é uma questão de habilidade. Ser feliz é uma questão de saber ser. É uma questão de visão. Não é de realidade. Tem pessoas que com nada, elas são divertidas, são alegres. Não pode levar os filhos para a Disney, querido. Elas vão para uma praça e fazem um piquenique. E para as crianças, não faz diferença nenhuma. A diferença é que está com você. Me entendeu? Então não tem desculpa para a gente não ser feliz na fase de vida que a gente está agora. Não deixa para a próxima. Outras pessoas vivem presas no passado, né? Na fase que passou. Amarra na culpa. Ah, meu Deus. Se eu não tivesse casado com aquele homem, tudo estaria melhor. Se eu não tivesse nem casado, eu estaria melhor. Se eu não tivesse tido filho, eu estaria melhor. Ah, se eu tivesse conseguido aquele emprego. Ah, se eu tivesse estudado. Ah, você ficou agarrado na fase passada, querido. Ela já foi. Você faria diferente se você pudesse voltar atrás? Faria? Alguém aqui tomaria alguma atitude diferente se pudesse voltar? Quem tomaria? Acho que todos nós, em alguma situação da vida. Sabe por quê? Porque nós amadurecemos, nós crescemos, avaliamos as coisas melhores e entendemos que naquela época a escolha não foi tão boa como seria se fosse hoje. Então, já que hoje você é mais competente para fazer a escolha, faz escolhas diferentes hoje. Aí você pode dizer assim, não, Elizabeth, não dá mais tempo. Ô filha, você está viva? Está respirando? Você veio andando para cá? Quem veio andando para cá? Então sempre dá tempo de alguma coisa. Tá? Conheci um homem que o sonho dele era ser médico. Mas ele casou cedo e logo no início do casamento, não estava nos planos, mas a esposa ficou grávida e foi um filho atrás do outro. E ele abriu mão do sonho de ser médico, de estudar, de fazer medicina, e foi trabalhar para cuidar da família. Com 50 e poucos anos, os filhos estavam todos casados, ele falou assim, agora é minha vez. Começou a estudar, entrou na faculdade de medicina com 60 anos, com 66 ele estava realizando o sonho dele, estava clinicando. Aí você pode dizer, não, Elizabeth, mas eu tenho um sonho que não dá mais tempo de fazer. Não dá para fazer esse, troca de sonho, faz outro. Certo?
Você vai ficar amarrada lá no que passou, no sonho que você não teve. A fase da vida foi, querida. Passou essa, mas tem outra. Ah, se eu tivesse feito diferente. Faça diferente agora.